Em minha opinião, há uma grande diferença se a leitura ideológica oferecida é uma leitura que é com o texto ou é contra o texto. Para um evangélico, existe uma grande diferença entre uma leitura que adopta uma postura, uma atitude de amor e confiança com relação ao texto bíblico, aun quando há passagens que são difíceis de compreender, ou se é uma leitura que tem uma atitude de sospecha, de desconstrução com relação ao próprio passagem que se está lendo. Que é uma leitura ideológica que lê com o texto? Bem, uma coisa em comum, essas leituras aceitam a Bíblia como a palavra de Deus e adoptam então uma atitude de reverência, amor e confiança com relação à leitura bíblica, e seu objetivo é revelar como a interpretação da Bíblia ha sido afetada por ideologias. Muitas vezes o que se percebe é um estudo da recepção do texto em la história da interpretação, para exponer como que essa história da interpretação ha sido afetada por ideologias que prevalecem em diferentes períodos de tempo. Pelo que as pessoas que fazem esse tipo de leitura estão fazendo, eles desejam ajudar a resgatar o significado original. É como que nossa visão ha sido distorsionada por as ideologias, quizás são como manchas, como basura em nossas lentes hermenêuticas, e a leitura ideológica nesse sentido busca limpar nossas lentes hermenêuticas, sacando a sujeira, a basura que há acumulado, para que podemos acercar-nos novamente ao texto, quizá usando a linguagem que eu já usei antes. E nesse caso, a leitura ideológica tenta nos fazer lograr ver o texto que está na Bíblia e não continuar lendo o texto que pensamos que está na Bíblia por nossas costumes exegéticas. Por exemplo, alguns intérpretes han estudado como o machismo ha afetado a interpretação bíblica. Por siglos, a interpretação bíblica foi dominada por homens e foi feito a partir de uma perspectiva masculina, e por isso o machismo tem raízes fortes em da interpretação bíblica. Chega a afetar algumas versões da Bíblia, algumas traduções. Por exemplo, no passado, algumas traduções da Bíblia tentaram reemplaçar o nome de Júnia, que é uma mulher que é notável entre os apóstolos, e por estar não muito a favor de isso, algumas versões tentaram reemplaçá-lo por um nome masculino. O problema é que não há nenhuma evidência de um nome masculino semelhante a isso em los tempos de Pablo. Pero isso quizá vá mais allá solamente que de la tradução, e há numerosos exemplos de exegeses, isto é, importar ideias ao texto que surgem como consequência do machismo. Uno é a tendência de autores como John MacArthur, John Piper, Wayne Grudem e os diferentes autores latino-americanos a quem nos gusta repetir a eles como louros, de encontrar na narrativa da criação a autoridade do homem
e assim sugerir que há um princípio de liderazgo masculino na criação que se estende a todos os sectores da sociedade, por isso a mulher não pode ser juez, não pode ser polícia, não pode explicar ao homem como seguir direções para chegar ao banco e outros tipos de interpretações que oferecem. A verdade é que isso não está no texto. Aliás, qualquer ideia de autoridade do homem solamente surge a partir da caída. Mas há muitos mitos hermenêuticos e exegéticos e teológicos que partem disso. Por exemplo, gente que afirma que Eva pecou porque usurpou a autoridade de Adão al hablar com a serpiente, ou que a serpiente, ou que Adão pecou porque não estava exercendo seu papel de liderazgo como homem em permitir que Eva hable com a serpiente. Pero esses são todos mitos machistas, não são elementos presentes no texto. Algo semelhante ocorre com esse passagem de Timoteu, que já hemos observado antes no curso, que a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Pero acá, aprenda em silêncio não é uma proibição, é uma permissão. E mais significativo, acá no texto, não há nenhuma indicação que essa sujeição seja a um líder homem. Mais provável é que seja ao Espírito Santo. Identificar isso com o homem e insistir que isso é um exemplo de exegese. Semelhante às tendências de separar Efésios 5:22, que habla da sujeição da mulher a seu marido, do versículo de Efésios 5:21, que habla da sujeição mútua na igreja, é mais um exemplo de isso. E na realidade, as interpretações que autores como Wayne Grudem, John Piper, MacArthur oferecem desses tipos de passagens, poderíamos estender também a los passagens de 1 Coríntios, são um exemplo clássico de exegeses, como uma ideologia machista afeta e distorciona a leitura do texto bíblico. Um outro exemplo é que outros estudiosos han investigado como a Bíblia ha sido interpretada e empregada para defender a opressão, por exemplo, o racismo, o antissemitismo. Por exemplo, como já hemos mencionado esse passagem hoje, o texto em que Noé lhe maldisse a Canaã, há desafortunadamente toda uma história de interpretação satânica de esse versículo para justificar a escravidão. A ideia de muitos antigos era que, especialmente no sul dos Estados Unidos, eram que os africanos eram descendentes de los canaanitas e por isso eram maldecidos, e isso justificava a esclavitud de eles. Aunque, como é mencionado, o próprio texto não afirma que Deus aprovou essa maldição, e curiosamente nenhum passagem na Bíblia descreve a los canaanitas como maldecidos. Quando Deus lhe castiga a los canaanitas, não é porque lo que Canaã hizo no passado, sino por la maldade e seu próprio pecado. E esse é um exemplo claro de uma mala leitura e uma que tem aspectos apologéticos. Hasta hoje, o hecho de a Bíblia ser usada para justificar a esclavitud e o racismo a partir de passagens como isso é uma piedra de tropeço na evangelização e na missão. Outros estudos investigam, às vezes, também como que temas claros na Bíblia, temas de justiça social, temas do cuidado da criação, han sido suprimidos
por intérpretes, especialmente no cristianismo ocidental, toda uma escola platônica, idealista, que ha focado realmente na salvação individual e totalmente ignorando as dimensões sociais, interpersonais e mesmo cósmicas da obra de Jesus Cristo.